Olá, boa tarde. Eu sou Ana Sofia Rodrigues, sou terapeuta de medicina tradicional chinesa e desenvolvimento pessoal e humano. Tenho vindo a deixar aqui alguns vídeos com algumas dicas importantes para ajudar a ultrapassar da melhor maneira este momento que vivemos. Tenho deixado algumas dicas sobre várias coisas que unem estas duas grandes áreas da medicina chinesa e do desenvolvimento pessoal e hoje escolhi falar de alimentação. Então, eu não vou deixar-vos aqui receitas e vou optar por deixar algumas dicas, orientações sobre alguns conceitos que estão por base na medicina tradicional chinesa, mas sem grande fundamentalismo e com a forma mais prática, espera e clara para vos passar esta informação. Muitas pessoas neste momento estão a cozinhar, que não era habitual, não é? E que estão muito tempo na cozinha e espero que também para elas, e não só, claro, que este vídeo possa ser benéfico para compreenderem como podem alcançar, de uma forma muito simples e prática, uma alimentação minimamente equilibrada, minimamente consciente, saudável, sobretudo, que é tão importante a nossa alimentação. Nossa alimentação é combustível, okay? É o nosso combustível, é este veículo, não é? Que precisa dos alimentos corretos para ter a energia correta para que tudo aqui funcione. E, portanto, neste momento é muito importante. Sempre foi, na minha opinião, mas neste momento é muito importante fazer as melhores escolhas ao nível alimentar. Então, eu vou-vos deixar aqui, assim, 3 pontos importantes para mim ao nível da alimentação e falar um bocadinho sobre cada um deles e que espero que realmente possa ser útil. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é que podemos comer um bocadinho de tudo na qualidade e quantidade certa. Então isto traz-nos a 3 aspectos: variedade, qualidade, quantidade, certo? Vamos começar pela variedade. A partir de um prato com várias cores, com vários sabores, é um prato mais rico, é um prato que vai beneficiar o nosso corpo no geral. A título de curiosidade, vou ter aqui algumas classificações, alguns parâmetrozinhos para levantar o véu, mas, por exemplo, alimentos doces e amarelos laranja vão beneficiar o baço, o pâncreas, o estômago, o sistema digestivo. Alimentos como a batata doce, a cenoura, a abóbora. Alimentos vermelhos vão beneficiar o sangue. Alimentos como a beterraba, os frutos vermelhos. Alimentos de cor verde vão beneficiar o fígado. Tudo o que é alimentos de cor verde, as couves, os espinafres, brócolos, por aí fora. Alimentos de cor branca vão beneficiar o pulmão, como a pera, o nabo e por aí fora. Então, se nós tivermos a variedade dos sabores, das cores no nosso prato, quando fazemos as nossas escolhas, estamos a cozinhar, à partida temos de uma forma equilibrada um bocadinho de todos os nutrientes e de todo o estímulo que vamos precisar para as funções dos vários órgãos do nosso corpo. De tudo um pouco. Variedade. Com a qualidade certa, vamos ao segundo ponto. Então, a qualidade. A qualidade é muito importante. Podemos ter muitos sabores e muita cor no nosso prato, mas se for tudo alimentos processados, não estamos a beneficiar em nada o nosso corpo e estamos a deixá-lo doente ou pelo menos a potenciar que a doença mais facilmente se desenvolva. Alimentos, então, com qualidade. Estamos a falar de alimentos naturais, frescos, biológicos, possíveis, orgânicos, ok? Mas o grande grupo inclui legumes, leguminosas, frutos secos, as frutas, as sementes, os grãos, os cereais, um mundo sem fim de alimentos. Às vezes, no início das minhas consultas, quando eu começo a dar as recomendações alimentares, há sempre uma outra pessoa que diz: mas assim não vou poder comer nada. Tanta coisa que podem comer e mais. Podem encontrar formas deliciosas de fazer as vossas refeições só com estes alimentos que são o principal, o essencial e não precisam de mais, garanto-vos. E há coisas deliciosas. Quem sabe do futuro eu passo a dar-vos alguns conselhos também em termos de receitas. Tenho-me pedido bastante, mas por enquanto isso ainda não é possível. Vamos voltar então à qualidade. Então, qualidade, tudo o que seja os alimentos não processados. Portanto, em suma, da qualidade, vamos evitar alimentos processados, a conserva, os açúcares refinados, as bebidas refrigeradas, o álcool, tudo o que seja os laticínios, o leite e os laticínios. Abre aqui um parêntese que
O leite, principalmente o leite, mas os seus derivados também, são boa parte das causas de um grupo de doenças que inclui a parte gastrointestinal e respiratória. Tenho inúmeros casos que ao longo dos anos fui tratando com problemas respiratórios, que incluíam as bronquites, as asmas, as sinusites, os rinites, variedíssimas coisas, e que incluíam, essas pessoas tinham uma coisa em comum, que era o consumo de leite. E para além de, naturalmente, houve uns tratamentos clínicos que fizemos, mas os resultados são incrivelmente mais rápidos e eficazes quando a pessoa deixa automaticamente de consumir esses grupos de alimentos, da parte principalmente do leite, como digo, e dos seus derivados, mas o leite de vaca essencialmente. Existem alternativas fantásticas. Existem bebidas hoje em dia vegetais absolutamente maravilhosas e que podem realmente substituir de uma forma muito importante o consumo destes alimentos, que, como eu disse, estava no grupo dos alimentos a evitar. Então, se evitamos estes, vamos consumir quais, vamos preferir quais? Todos aqueles que eu referi há pouco. São os naturais, os frescos, se possível, biológicos, se possível. Mas estamos a falar dos legumes, das leguminosas, dos vegetais, dos frutos secos, das frutas, cereais, grãos e por aí fora. E, portanto, a oferta é muita. É importante também referir que neste momento não há escassez destes alimentos. Estamos a passar por muitos desafios, sim, mas não temos, felizmente, escassez destes alimentos. Então, vamos optar pelas escolhas saudáveis, conscientes e que nos vão nutrir. Esta é a qualidade dos alimentos que vocês querem. Variedade, qualidade. E quantidade certa. O que é que eu quero dizer com isto, com a quantidade certa? Todo o alimento, por mais benéfico e maravilhoso que seja, em excesso um dia será prejudicial. Tudo em excesso um dia vai ser prejudicial. Pessoal, tudo em excesso na vida um dia vai ser prejudicial para uma outra coisa. Mesmo que continue a beneficiar uma parte, vai ser prejudicial a outra parte, seguramente. Então nós queremos equilíbrio também na nossa quantidade. Ok? Vamos comer de tudo um pouco, na quantidade, qualidade certa, com variedade. Não vamos querer excessos de alimentos, do mesmo tipo de alimentos, do mesmo tipo de sabor, por exemplo. A título de exemplo, sabias que o excesso de alimentos doces, e já nem falo dos refinados, mas os alimentos doces pode provocar mucosidades no teu corpo, o que também pode provocar problemas ao nível respiratório, de pele, por exemplo, gastrointestinal também. Sabias que o excesso de alimentos ácidos vão prejudicar, agredir o teu fígado, a energia do teu fígado, em pequenas quantidades? A ingestão do sabor ácido vai beneficiar o fígado e as suas funções. Em excesso vai prejudicar. Então é importante também variarmos. Há muitos exemplos que eu venho a constatar em clínica, como o consumo de determinado alimento repetitivamente em excesso pode gerar outro tipo de problemas e que muitas vezes as pessoas não associam por desconhecimento, naturalmente não têm esse conhecimento. Mas já tive várias pessoas com problemas, estou-me a recordar agora de uns 2 ou 3 casos, nitidamente ligados ao consumo excessivo de determinados alimentos. Um deles envolvia enxaquecas, outro deles envolvia tendinites, outro deles envolvia vômitos e enjoos. Portanto, há muito mais coisas que podem influenciar. Como alguém dizia, nós somos o que comemos e, de facto, influencia o nosso bem-estar, a forma como temos energia ou não no nosso dia, a forma como nos protegemos, o nosso sistema imunitário, como é que ele está, realmente o nosso corpo está saudável, alcalino ou não. Esta informação cruza-se com a teoria da alimentação alcalina, muito conhecida de certeza para muitos de vós. Ok? Então, em suma, variedade, qualidade, quantidade. Ok? Estes 3 aspectos no primeiro grupo que vos queria passar. Segundo aspecto que vos queria passar, costumo ilustrar com uma frase que espero que fique gravada nas vossas mentes. Então, é para tomar o pequeno almoço como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo.
Muitas pessoas comem muito mais à noite. Neste momento, talvez as coisas possam estar a inverter, porque muitas vezes a justificação que me dão em clínica e que tem a ver com o ritmo do trabalho e com o aceleramento e correria, as responsabilidades, e depois só à noite é que param, e também o convívio muitas vezes familiar, e é quando comem muito mais. Mas não é o correto, não é o ideal. Nós à noite queremos ir descansar. Nós à noite não queremos que o nosso estômago e o nosso corpo esteja a fazer a digestão. Queremos que ele esteja calmo. Então devemos, a propósito, devemos não comer muito tarde, ou seja, não jantar e ir para a cama. É importante haver um espaçamento até irmos para a cama, e devemos comer pouco à noite, algo mais leve. Então, em termos do pequeno almoço, o pequeno almoço é das refeições mais importantes do nosso dia. E porquê? É quando nós vamos começar o nosso dia. É quando nós temos o dia inteiro pela frente e vamos precisar da energia, não é? Do combustível, para poder gastá-lo, o combustível, conforme vamos utilizando a nossa energia. O almoço também é igualmente importante. E então, como eu referia, o jantar de facto deve ser mais leve. Nós queremos descansar o nosso corpo e não que ele esteja a trabalhar ao longo da noite, não é? Muitas pessoas que... Já me aconteceu também ter casos clínicos com insónias, em que descobrimos que as pessoas passarem a comer mais cedo e em menor quantidade passaram a dormir melhor. Ok? Então, mais um aspecto também importante. Só um parênteses, porque hoje em dia há também muitas teorias com as quais eu concordo, devo referir, com os jejuns. E realmente os jejuns, os detox, são muito importantes nós fazermos em alguns momentos das nossas vidas, do nosso ano. Há quem escolha fazer sazonalmente, por exemplo. Agora, é importante referir aqui uma coisa. De facto, neste momento, para as pessoas que estão em casa, sem trabalhar, pode ser um momento interessante de fazerem jejuns e detox. Mas, por norma, estando nós no nosso ativo, a despender imensa energia no corre louco que a maioria das pessoas tem, eu não aconselho a fazer esses detox e esses jejuns. Apesar de compreender e de concordar com o que está por trás do jejum, todas as teorias que também já li e, como digo, concordo, penso é que devam ser utilizadas num momento mais adequado. Portanto, neste momento, de facto, pode ser um momento em que escolhas fazer esse detox e esses jejuns. Não vou falar ainda neste vídeo sobre isso, poderei vir a falar noutro, mas neste momento vou-me dirigir aqui aos 3 pontos que escolhi falar. Então, este segundo ponto referia, de facto, a alimentação ao longo do dia, de comer um pequeno almoço bastante rico, almoço também rico e, então, um jantar um bocadinho mais pobre. No meio disto tudo é importantíssimo falar também do quê? Água. A ingestão de água é tão importante. E, mais uma vez, eu refiro que eu já tive várias pessoas com sintomas e doenças que tinham a ver com a falta de consumo de água. É essencial. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos de repor estas águas e de nutrirmos o nosso corpo com a água. Sobre a água, é importante consumo de água fora das refeições. Não quer dizer que não possas beber algo à refeição. Eu, pessoalmente, é raro beber alguma coisa à refeição, e se beber é muito pouco, ok? Mas ao longo do teu dia, fora das refeições, é o mais importante para o teu consumo de água. E outra dica que deixo, que habitualmente também passa esse conselho, e também pode ser muito importante e benéfico nesta altura, é o tomares um copo de água morna, com algumas gotas de limão, em jejum. Isto vai ajudar a alcalinizar o teu corpo, a melhorar o metabolismo, a dar-te melhor energia, a pôr o fígado a funcionar um bocadinho melhor. Muitas pessoas referem que os intestinos passam a funcionar de uma forma muito melhor com este hábito. Então, em jejum, água morna com gotas de limão. Não coloques muito limão para já, se não estiveres habituado, coloca umas gotas e começa assim. E é importante só comeres depois, passado cerca de 20-30 minutos, é que depois vais tomar o teu pequeno almoço. Ok? Então, o terceiro e último aspecto que eu vos queria falar sobre a alimentação tem a ver com a forma de cozinhar. Tive que ir aos meus apontamentos, peço desculpa, mas é muita coisa, porque o mundo da alimentação é imenso e eu podia ter escolhido imensas coisas para falar, mas escolhi estes 3 tópicos.
Portanto vou então ao terceiro ponto que escolhi falar convosco, que é a forma de cozinhar, a forma de preparar os alimentos. Então, na minha opinião, a forma mais saudável e equilibrada de cozinhar os alimentos passa pelos a vapor, estofados e salteados. Quando estamos numa época de mais frio, do inverno, podemos escolher também introduzir alguns pratos que vão ser grelhados, assados, churrascos. Quando estamos no verão, numa época mais quente, também podemos e devemos incluir alimentos crus, okay? E mais frescos. Tudo isto se cruza com um conceito muito importante na medicina tradicional chinesa que tem a ver com temperatura. A temperatura é um conceito muito além do que aqui no Ocidente. Nós, quando pensamos em temperatura, pensamos mais, calhar, no clima, se está frio, se está calor. Para a medicina chinesa este conceito é muito mais profundo e vai ao ponto de estudar a doença através de sintomas de calor ou de frio, e neste caso em particular tem a ver com o impacto dos alimentos no teu corpo. Não tem a ver com o toque, mas sim com o impacto que estes alimentos, a forma como tu os vais consumir, vai ter um impacto de quente ou de frio, de mais calor ou de mais frio, no teu corpo. O efeito que vai proporcionar dentro do teu corpo quando o consomes. E para além da própria natureza do alimento, a forma de cozinhar vai ter essa influência. Porque penso que seja então agora fácil de entendermos que assados, grelhados, são alimentos que, cozinhados desta forma, estão sujeitos a muito mais temperaturas altas, temperaturas mais altas e a mais calor. Correto? Logo, vão trazer mais calor para o nosso corpo. Ao contrário, alimentos crus, que não sofrem qualquer tipo de processamento de cozinhado, vão trazer mais frio, fresco ao nosso corpo, e por isso é que são sugestinados mais são mais referidos para podermos consumir no verão, na época de calor. Então, tudo isto é muito importante e, para mim, realmente a forma mais equilibrada, sobretudo agora então ainda na primavera, que é a estação em que estamos, é escolher a vapor, salteados e também estofados. É assim a forma mais equilibrada que podes cozinhar o teu alimento. Tudo isto que eu acabei de referir, são conceitos gerais. Na medicina chinesa e nas minhas consultas, habitualmente as recomendações alimentares que eu traço algum plano para aquela pessoa, e eu não sou propriamente a favor de dietas, mas sim de consciência alimentar, ok? Isto para mim é muito importante. Eu não sou a favor de dietas, mas sim de consciência alimentar. Compreender o impacto que alguns alimentos possam ter para mim, como benefício ou prejuízo. Portanto, vamos perceber se eles são benéficos ou prejudiciais para mim, e isto tem a ver com o meu contexto pessoal individual. Ou seja, em consulta nós vamos diagnosticar e avaliar aquele caso. Cada caso é um caso. Estou sempre a dizer esta frase porque é verdade e é uma das máximas do meu trabalho e de certeza de qualquer terapeuta de medicina chinesa, e é individualmente poder avaliar aquele caso e verificar os melhores conselhos que passam, obviamente, por toda a terapêutica que possamos traçar e escolher, mas muito também pelos alimentos. Então, nas consultas há um diagnóstico e há um plano mais adaptado àquela pessoa. Ou seja, o que eu acabei aqui de dizer são conselhos gerais, mas que, se tiveres algum problema de saúde, alguma doença específica, é importante teres um plano, se calhar, mais adaptado ao teu caso em particular. Okay? Tal como tenho estado a fazer nas minhas consultas online, nas minhas sessões online, que continuo a fazer essa avaliação e essa recomendação. Então espero que tenha sido útil. Hoje escolhi de facto falar aqui da alimentação. Talvez nos próximos vídeos venha abordar um bocadinho mais este tema, mas quis que este hoje fosse assim um bocadinho mais simples, com estas 3 orientações. Espero que seja benéfico, contribua para pratos coloridos, equilibrados e saudáveis, e que cozinhem com muito amor na cozinha, porque assim também vão poder ser nutridos desse amor e dessa intenção com que cozinharam. Muito obrigada por estarem aí. Subscrevam o meu canal, que eu vou deixar aqui muitas mais partilhas interessantes para vocês, e têm os meus contactos também, que podem entrar em contacto comigo se necessitarem, seja do acompanhamento, tirar alguma dúvida, do que for. Então, que possa ser um contributo, que vos seja útil,
E até já! Grata! Obrigada! Obrigada!